E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Eu passando pelos evangelhos, eu sempre acabo escolhendo o evangelho de Marcos por causa de algumas... Ele tem algo de peculiar que acaba chamando minha atenção. E o 21 desse versículo é diferenciado, desse capítulo é diferenciado de todos os demais, porque ele fala assim que Jesus fitando, Jesus olhando, Jesus observando fixamente o amor. E os outros evangelhos não nos deixam dessa forma registrado. Mas Jesus fixa nele o olho e Jesus o ama. Isso faz toda a diferença a gente saber disso. Apesar de que Jesus, ao fixar em nós os olhos, ele faz uma leitura completa de nós. E é por isso que o texto fala que Jesus o amou. Mas a inquietação desse homem, a inquietação dessa alma é muito semelhante à nossa inquietação. Na verdade, a humanidade toda a tem. Às vezes a gente não sabe identificá-la. Toda a humanidade tem essa inquietação na alma. A começar pelas as 3 perguntas clássicas da humanidade. O ser humano, ele tem dentro de si a necessidade de resposta para essas 3 perguntas. Todos nós temos esse questionamento que está intrínseco, né? Peculiar da raça humana. Quem somos? Nós temos a necessidade de saber quem de fato nós somos. De onde nós viemos, de surgimos. Quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Todo ser humano tem dentro de si essa pergunta. Alguns se dão satisfeitos com respostas simplóricas, disfarçadas de sábias. Como, por exemplo, nós viemos do acaso, nós somos um ser animal. Bom, e para onde nós vamos? Nós morreremos e simplesmente deixaremos de existir. Simples como as plantas, não é verdade? Ninguém nos sonhou, ninguém nos projetou. Não existe nenhuma expectativa além da nossa existência material. Então logo morreremos, deixaremos de existir. Pronto, fim, acabou. Simples assim. Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde que eu vou, afinal de contas? Mas existem pessoas que elas não se dão por satisfeitas com essa história, elas não aceitam isso. Não pode ser simplesmente isso. Eu nasci, vou crescer, vou reproduzir, vou multiplicar
e morrerei e pronto, acabou. Não pode ser simplesmente assim. Há pessoas que não se contentam com isso, não se dão satisfeitos com esta resposta. Não é verdade? Quem pensa assim? Morrerei e logo. Hã? Ninguém aqui pensa assim. Você crê então que você... Hã? Você já pensou assim? Edmar já pensou assim. Está colocado no passado. Ele deixou de pensar assim. Agora, nós não pensamos assim, senão não faria sentido nenhum estarmos aqui. Nós cremos que nós somos um projeto. Nós cremos que nós somos um sonho. Nós somos uma criação de um Deus que transcende a nossa existência material, cujos projetos dele vai além da nossa existência física. Não é verdade? Bom, dentre essas pessoas que pensam assim, não estão somente os cristãos evangélicos. Eu imagino que todas as religiões pensam assim. Todas as crenças pensam assim. O catecismo pensa assim. O budismo pensa assim. O islamismo pensa assim. O hinduísmo pensa assim. O teísmo bíblico no geral. O cristianismo em geral, né? Pensa assim, como os católicos, os anglicanos, os protestantes. Pensam assim. Que existe algo além. Existe algo mais adiante. E o que a gente vê aqui nessa narrativa é exatamente isso. Alguém, um jovem, nos fala que se trata de um jovem rico que enfrenta esse dilema. Eu preciso da vida eterna. Eu creio que existe algo que vai além dessa existência material. E eu preciso dela. Agora, olha para mim. Nós estamos diante de uma pessoa que o texto mesmo afirma que ele tinha muitas propriedades, ou seja, era alguém muito rico. Mas a despeito de ser alguém muito rico, não se achou proprietário da vida eterna. Mestre. Aliás, ele chegou em bastante classe, né? Bom mestre. Né? Se você quer ganhar alguém, se você quer ter uma boa resposta, você já começa como esse jovem. Mas o homem rico se sentiu agora necessitado de algo que vale, algo a mais. Necessitado da vida eterna. O jeito, esse homem chega e pergunta para Jesus, conotando aqui uma grande necessidade, algo que ele precisava muito. Ele chega, o texto fala que ele corre ao encontro de Jesus. Corre ao encontro de Jesus e ajoelhando aos pés de Jesus. Isso implica uma grande necessidade, algo que ele precisava desesperadamente. Sim ou não? Ninguém está desesperado e chega, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Não é verdade? Não, mas ele chegou, foi correndo e ajoelhando-se aos pés de Jesus. Bom mestre, o que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? E aí, entra num grande problema, vou chamar aqui, que acontece nas religiões e acontece também no cristianismo evangélico, cristianismo protestante. A grande confusão que nós fazemos é a mesma que esse homem faz aqui no texto. É o que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? Talvez você já pense assim, você crente como você é, já tem respostas para essas perguntas. O que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? Aí eu sempre digo aqui, cristianismo
não é o que a gente faz para alcançar o céu, e sim o que Jesus, o que o céu fez para nos alcançar. Sim ou não? Olha só, não é o que eu faço que me faz herdeiro da vida eterna. É o que Jesus fez que te fez um herdeiro da vida eterna. É o que Jesus conquistou que fez com que você fosse propriedade daquilo que Ele conquistou. Nós somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros. Agora, o texto fala da palavra herança, fala de herdar. O pastor Alcides está construindo um império na vila ali, ou seja, onde for. Em casa agora ele mora ali. Sei lá onde Deus vai levar esse homem, né? O vento sopra onde quer, não sei para onde, né? Mas por enquanto ele está construindo ali um império. Vamos supor, está construindo algo. Aí chega o dia, que seja mais para frente, viu, pastor? Chega o dia que Deus recolhe o pastor Alcides, né? Fala assim, tá amarrado, agora não, né? Agora não, deixa, né? Vamos. Aí é o seguinte, aí vai ter a questão do inventário e aí vai se ler o testamento. Eu deixo de herança para a minha, se fizer o testamento, se não fizer é a mesma coisa. Deixo de herança para a minha esposa a metade dos meus bens. Deixo de herança, você tem quantos filhos, pastor? Dois. 25% dos meus bens para o Átila e outros 25% para Ketele. Para Ketele. Bom, eles são herdeiros. Agora deixa eu te falar, quem trabalhou, hoje ele tem 50 anos. Quem trabalhou para construir o império foi ele. Nós herdamos de Cristo aquilo que ele trabalhou para conquistar. Quem subiu na cruz, quem aguentou os cravos nas mãos, foi Jesus. E é por isso que Jesus te comprou a preço de sangue. Pagou por sua vida o mais alto preço. Morreu no seu lugar em substituição a você. Quando ele sobe na cruz, ele subiu no seu lugar. Te substituiu para que você herdasse a vida eterna. Para que você fosse herdeiro da vida eterna. E a Bíblia fala que o escrito de dívida que havia sobre nós foi cravado na cruz. A cédula foi riscada. Então nós não precisamos fazer nada para herdar a vida eterna. Cristo já fez. Jesus Cristo já fez por você. Por cada um de nós. Pela Mirle, pela Miss, pelo Rogério. Por cada um de nós aqui presente. Pela Rinara. Graças a Deus. Não existe acusação nenhuma sobre nós. Sabe o cheque assinado por Jesus está nas nossas mãos. Quando Jesus fala para a gente, por exemplo, eis que vos dou poder e autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal e nada vos causará dano algum. Ele está usando um termo, é contábil mesmo. Quando ele fala sobre o escrito de dívida, ele está usando termos contábil mesmo. Enfim, ele está te dando, ele está nos dando um cheque assinado por ele, sem colocar o valor. Então, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo de todas as coisas que ele conquistou para nossas vidas. Então, contrariando o pensamento desse jovem aqui, e o texto vai concordar conosco, é que a herança da vida eterna não está no que nós fazemos, mas no que nós não fazemos. Não está no que você faz, mas no que você não faz. Jesus pergunta bem, conhece os mandamentos. Não matarás. Não mata. O texto fala, não adulterarás. Não é verdade? Não furtarás.
não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Aí ele fala uma coisa que é para nós fazer. Honra seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe. Sabe por quê? Porque o exercício da fé não está no que nós fazemos, no quanto nós esforçamos para alcançar o céu. Porque você nunca vai alcançar o céu por seus esforços, por seu próprio esforço. Por mais bonitinho que você seja aos olhos do Pai, você não pode agradar a Deus. Mas o nosso caminho aí consiste no quanto nós amamos. Eu já disse aqui. Pois o que vai contar no final não é o que a gente fez, e sim o que a gente amou, o tanto que a gente amou. E amar é cuidar. Aí está falando aqui, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, ama seu pai e tua mãe. Porque o mandamento do Senhor se consiste em um que se subdivide em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Nossos pais são nossos próximos. Primeiro mandamento com promessa. Consiste no amar os nossos pais. Ou seja, amar os nosso próximo. Aí Deus coloca esse homem à prova exatamente nisso. Porque aqui não está citado, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Está falando o que você não deve fazer, mas o que você deve fazer, ele não fala. Ele coloca a gente lá na prova, lá mais na frente. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre as riquezas também. Então, o caminho da vida eterna, tanto quanto o caminho do sucesso aqui na terra, se dá naquilo que nós não fazemos. Ilane, consiste no que você não faz. Por exemplo, você será bem sucedido no céu e na terra, se você não fizer algumas coisas. Bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos no que você não faz. Que não se detém no caminho dos pecadores, no que você não faz. Agora, me chama a atenção, como eu disse, o versículo 21, que diz que Jesus fitando o amor. Jesus fitando o amor. Eu sempre digo aqui que Jesus, quando nos libertou, foi para nos fazer verdadeiramente livres. Se tem uma coisa que nós somos por intermédio de Cristo, é livre. Nós precisamos ser livres, ainda que a religião muitas das vezes escravize, aprisione, quando Jesus já libertou. Jesus, ao olhar para nós, Ele nos amou, mas o fato de Deus ter nos amado não nos impede de, se querendo for, ir embora. Jesus olha para aquele homem, fixa nele os olhos e faz exatamente a leitura. Falta uma coisa nele. Falta uma coisa nele. E sabendo exatamente qual será a sua decisão, o texto diz que Jesus o ama. Aí a gente religiosamente, a gente tem uma mania de achar, pastor, Deus é amor. Deus é amor. No final, todo mundo vai ser salvo. Afinal de contas, todos são filhos de Deus. Jesus morreu para que todos fossem salvos. Para que todos sejam herdeiros da vida eterna. Todo mundo vai ser salvo no final. Deus não criou o inferno para o homem. De fato, não. Mas o texto diz que Jesus o amou. Após fixar nele os olhos. E disse para ele o seguinte: ainda te falta uma coisa. Te falta amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nós podemos, cada um de nós podemos fazer ou deixar de fazer todas essas coisas. Todas as religiões vão ensinar a gente a, por exemplo, respeitar o próximo, né? A bem tratar, né, as pessoas. Eu não conheço uma religião que vai falar que a gente vai ter que ferir, que vai ter que humilhar as pessoas. Nos ensina a relacionar melhor, sermos pessoas melhores. Não é verdade? Por exemplo, eu conheço alguns kardecistas e tenho um testemunho melhor do que de muitos crentes que eu conheço, que respeitam,
Todas essas coisas nós observamos desde a meninice da gente, desde criança. Há muito tempo já observo essas coisas. Há muito tempo meus pais me ensinaram a respeitar os mais velhos, não responder, respeitar aquilo que nos dizem as autoridades, as leis. Nós sabemos todas essas coisas, mas Jesus sabe o que nos falta. E é o que Jesus fala para mim: ainda te falta uma coisa. Existia algo entronizado no coração daquele homem. Muitas das vezes nós temos tronos em nossos corações, em algo entronizado no nosso coração. Muitas das vezes nós não percebemos. Até mesmo às vezes a própria fé, até mesmo o ministério, né? O ministério aí que diz: aqui só na minha igreja tem Deus. Só na minha igreja tem Jesus. Só na minha igreja acontece milagre. Só eu sei pregar. Só eu sei cantar. Só eu. Surdo, né? Mas só eu sei tocar isso aqui. O William. Só eu sei tocar bateria nessa igreja. Aí chega o Wesley e joga tudo por terra. Então existem tronos. Jesus fala quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Aí a gente vê que, na verdade, o problema não está na riqueza em si, nas posses em si, mas no local ao qual essas posses estão colocadas. Porque nós podemos possuir as coisas, mas nunca sermos possuídas por elas. Porque há pessoas que são possuídas por suas posses. Pessoas que são tão apegadas àquelas coisas. Eu lembro, há uns 4 anos atrás, teve uma chuva muito forte em Belo Horizonte. Aí ali naquela região de Santa Efigênia caiu algumas árvores. E eu lembro na reportagem que uma árvore caiu sobre o carro de uma moça. Aí ela, falando na reportagem lá com a repórter, ela disse que acabou com a vida dela. Ela usou exatamente essa expressão: acabou com minha vida. Aí eu fico pensando, por que tem pessoas que são tão pobres? Por que há pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro? A única coisa que ela tem na sua vida é o carro. A única coisa que ela tem na sua vida é a moto. Porque é muita pobreza. É uma pessoa que está a ponto de ser miserável, se a única coisa que ela tem é dinheiro. Tem pessoas que só têm dinheiro, e isso para mim é ser pobre e miserável. Porque existem coisas que são muito mais preciosas, coisas que têm valor realmente. Porque o carro tem preço, não tem? O carro tem preço. Pastor Alcides, se oferecer ele aqui 50 mil no carro dele, toma a chave. Tem preço. Tem preço. Não é? Agora tem coisas que têm valor. Isso é diferente. Tem valor. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida, muitas das vezes a gente não se dá conta. Eu não mato, não roubo, já observo todas essas coisas. Não adultero, não defraudo ninguém. Eu cumpro meus votos, né? Todos os meus votos, né? Tem crente, por exemplo, né? Faz tanta voto, assume tanto compromisso, né? Vou cantar no louvor. Deus, se o Senhor abrir aquela porta de emprego, meu dízimo vai deixar de ser 10%, vai ser 20%. Aí, primeiro mês, é que vai. Segundo mês, guarda o pé quando entrar na casa do Senhor. Então, quando nós temos algo em nossas vidas, algo em nosso coração, que se torna um obstáculo para nós alcançarmos a vida eterna, Jesus nos traz a luz e nos mostra. E é o que Jesus fez na vida desse homem, e isso ficou marcado na história. A história desse homem é a história mais desgraçada que alguém... É a opção mais idiota, mais burra. A pior escolha que alguém tem
dentro da narrativa bíblica, Jesus em Deus coloca diante dele: você quer a vida eterna ou a vida terrena? Dizendo para ele que você não pode ter as duas coisas. Nós somos herdeiros da eternidade. Jesus conquistou para nossas vidas a eternidade. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus porque Ele conquistou, não porque nós. O que Ele fez na nossa vida não nos impede de adquirir riquezas. Nunca. Eu creio que Deus é abençoador nessa área também. Deus enriquece. As bênçãos dele nos enriquecem. E não acrescenta dores na nossa vida. A nós Ele vai dar enquanto nós dormimos. Quer dizer que nós temos que ser preguiçosos, não quer dizer que é Ele que vai fazer as coisas acontecer, que a gente não precisa ficar ansioso por coisas algumas, que devemos ter ansiedade só por uma coisa, pelo reino dos céus. Nós devemos buscar, que nós devemos almejar o céu, e que as coisas desse plano material, Deus vai nos acrescentar na nossa vida. Deus nos fará prosperar. Deus te fará prosperar nos seus projetos, nos seus desejos. Você vai ter vitória na sua vida. Você vai alcançar lugares que talvez você jamais sonharia alcançar. Que a sua família, experiências que a sua família anterior não viveu, você poderá viver. Porque Cristo pelejará por vós. O Senhor irá adiante de vós. Então nós podemos ser dono da Colgate como nosso irmão é. E ele sim, possuiu riquezas, mas não foi possuída por elas. O demônio da riqueza, Mamon, não possuiu ele. Ele que dá as rédeas, ele que dá as ordens, ele que dita o que precisa ser feito. Os irmãos Quaker, o irmão Colgate, né? Todos sabem que eles não dão 10% do dízimo, não, eles dão 90%. Eles vivem muito bem por sinal, com 10%. O dízimo deles é 90%. Aí você imagina, aí você vê lá na África pessoas sendo alcançadas, batismo de 300, 400 pessoas conhecendo o Evangelho, porque alguém não permitiu que as riquezas o possuíssem. Agora, o abençoado lá, religioso, conhecedor da lei, escolheu a riqueza. Ele preferiu ficar com o seu dinheiro no bolso do que escolher a Deus, porque ele precisava fazer a sua opção. Pega tudo que você tem, vende e aplica no banco, não. Dá aos pobres. Vem e me segue. Ser religioso é fácil. Fazer o que a religião pede é fácil, não é verdade? Mas Jesus coloca para ele uma coisa difícil. Para ele, tudo que você tem. Jesus não falou metade não, né? Nem 10%. Tudo que você tem, vende e dá para os pobres o dinheiro. Aí vem e me segue. Aí entra a questão de negar a nós mesmos. Porque aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e segue. E Jesus falou isso, nega você mesmo. Larga isso tudo e vem e me segue. Quando a gente tem que negar a nós mesmos, que é o problema. O caminho que Jesus trilha para nós, o seguir a Ele, é negar as nossas vontades, nossos desejos. Nosso desejo, nossa vontade, acredite ou não, é religioso. E por isso que o cristianismo não entra, o cristianismo evangélico, não entra na cabeça de muita gente, não entra, mas é um negócio absurdo ser crente evangélico. O que eu tenho que fazer? Nada. Mas eu não tenho que rezar tantas... Não. Mas eu não tenho que... Não. Mas o que eu tenho que fazer? Nada. Mas como assim? Não tem que fazer nada, Jesus já fez. A nossa religião diz que a gente tem que fazer alguma coisa, que nós precisamos alcançar o céu. Nós precisamos fazer alguma coisa para merecer. Aí não entra na minha cabeça, né? Não entra na cabeça desse homem. Eu tenho que fazer alguma coisa.
Você conhece os mandamentos? Conhece e já faz. Mas isso não é suficiente. O que nós fazemos não é suficiente. Isso não internaliza, né? Não internaliza em nós a concepção de que temos a vida eterna. Se isso gerasse nele, ele não precisaria estar ali diante de Jesus. O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu já faço tudo isso e nada adianta, porque não existe testemunho interno de que eu sou filho de Deus, de que eu sou herdeiro da vida eterna, de que eu sou salvo. Não existe. Você pode fazer 1000 coisas, isso não vai te dizer para você mesmo que você tem Deus, que você era um filho de Deus. Porque isso não é o que não é a gente que constrói. Não é você que constrói isso na sua vida. É Deus que constrói isso em você. É você que é gerado em Deus. É você que nasce de novo. Agora a imagem e a semelhança de Deus. Agora Cristo é gerado em você. Aí o Espírito testifica com você que é filho de Deus. Isso você não vai conquistar sozinho. É só por intermédio de Cristo. Não vai adiantar, ó. Pode ler a Bíblia 500 vezes. Pode morrer de ler a Bíblia. Quando você vê o rostinho da Reinara brilhando assim, as pessoas notam, as pessoas percebem. Tem algo diferente. É isso. É o testemunho interno do que Deus está fazendo. Que Deus está forjando em nós. Que é interno, não externo como a religião. O que Deus está fazendo em nós é de dentro para fora, irradia e brilha. As pessoas passam a perceber isso. Aí o que Jesus está fazendo na vida dele, o que Jesus fez na nossa vida, o que Jesus vem fazendo em vidas por aí, é fazer a transferência de valores das nossas vidas. Jesus fala com ele: pega tudo que você tem e vende aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Jesus quer fazer nas nossas vidas exatamente isso, quer transferir da nossa vida os valores que nós temos nessa terra e transferir ele para os céus. Sabe por quê? Porque aqui atrás é ferrugem, come, corrói. Ali não. Ladrão não rouba, traça ferrugem não acessa. Então nossos valores são transportados da terra para o céu. Aí você que escolheu Jesus na sua vida, você passa a entender por que você já não dá valor mais àquelas coisas que você dava antes. Por que a vida que você levava antes já não tem nenhum valor para você, mas a vida que você pretende em Deus e que você a tem em Deus, isso sim é importante. Passa a ser a prioridade na sua vida. Você passa a buscar as coisas que pertencem ao reino dos céus, a detrimento das coisas que são contrárias a ele. É por isso que aquele que roubava já não rouba mais. Gostava do funk, né? Já não gosta mais. Gostava de uma cervejinha, já não gosta mais. Né? Cerveja é ruim, eu sempre falo que cerveja é uma delícia. Quando eu era pequeno eu falava: nossa, esse negócio amarga. Como que esse povo bebe isso? Fui experimentar. Né? Depois que eu fiquei maiorzinho, nossa, essa tá até doce. Agora, Jesus olha para mim, olha para você, faz a análise, o diagnóstico, né? O psicólogo Jesus, psicoterapêutico. Te falta ainda uma coisa. Ainda te falta algo. O bobão lá escolheu os bens materiais. Nós escolhemos a vida eterna. Nós escolhemos Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Aí Jesus nos dá a liberdade de escolha. Mesmo Jesus o amando, permitiu que ele fosse embora. Vocês não querem ir embora também, não? Ele fala, né? Pedro chega: Jesus, não fala essas coisas não. Né? Não fala essas coisas não. O pessoal está saindo tudo da igreja.
Aí Jesus fala, Jesus amava Pedro, João? Amava muito, não é verdade? Nos momentos mais difíceis, quem que Jesus chamava para estar perto? Pedro, Tiago e João. Vem cá, fica comigo, vigia aqui comigo, vamos orar comigo. Minha alma está profundamente angustiada. Mas Jesus vira para Pedrão, você também não quer ir, não? Aí Pedro faz a escolha que esse homem deveria ter feito. A quem iremos? Não é para onde iremos, não. Não é para qual igreja nós vamos, não. Não é para qual religião nós vamos, não. Cristianismo não é religião, não é templo, não é igreja. Cristianismo é um homem chamado Jesus, que é existindo em forma de Deus, subsistindo em Deus, se aniquilou. Aniquilou não, como é que é? Aniquilou, que é o termo? Se aniquilou para assumir na forma de homem. Se fez carne, habitou entre nós. Melhor versão? Que aniquilou forçou demais. Esvaziou-se de si mesmo. Se você quiser ir embora, você é livre para ir. Mas Pedro, a quem iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Escolheu a melhor parte. Você que está aqui é livre para, se quiser, até mesmo ir embora. Então, eles ficam falando que o crente não pode fazer nada. Eu digo, muito pelo contrário, eu posso fazer todas as coisas, eu posso tudo. Mas eu sou livre. E a verdadeira liberdade, a liberdade que Jesus Cristo nos dá, é de poder falar não para cerveja. Eu sou livre para, se eu quiser beber, eu beber. Mas também eu sou livre para não beber. Porque quem bebe sabe. Se ele já se avaliou, quem bebe, ele sabe que ele não tem escolha. Quem fuma, quem é viciado no fumo, ele sabe, ele não tem escolha, ele não é livre, ele não tem opção. O cigarro vira para ele, me fuma, e ele obedece. O copo vira para ele e fala, me bebe. E ele não tem escolha, ele bebe, ele obedece, ele é servo daquilo, do pecado ao qual ele vive. Ele não tem escolha. Agora nós podemos escolher. Você tem direito de escolha se você vai beber ou se você não vai. Se você vai fumar ou se não, você não vai. Você tem escolha para adulterar ou não adulterar. Você tem escolha para roubar ou não roubar. Você tem esse direito. Você é livre. Agora, cabe a nós fazer a melhor escolha. Pois está posto diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Aí aquele homem escolheu as suas riquezas. Vou ficar com meus tesouros, onde a traça e o ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Então a nossa vida é feita de escolha. Nós somos livres para escolher o caminho ao qual nós trilharemos. Nós deixaremos todas as coisas. Nós deixaremos tudo e seguiremos a Jesus, ou ficaremos, entre aspas, com tudo e sem Jesus. Aquele homem fez a pior escolha que alguém poderia fazer. Foi colocado diante dele a vida eterna e ele preferiu dar de lá. Aí Jesus fala assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas o que é impossível para o homem é perfeitamente possível para Deus. Amém? Entrega a palavra.